Seja muito bem-vinda ao podcast A Força do Corredor e nesse quinto episódio a gente vai falar exatamente a razão do porquê somente correr não vai ser suficiente para você evoluir de verdade. E a gente vai entender realmente tudo aquilo que envolve a questão da corrida de rua. Por que que muitas vezes você começar a correr mais não vai ser suficiente para conseguir de fato estar evoluindo. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Fenar, sou preparador físico e criador do Metox Running, tem ajudado muitas pessoas a treinarem de forma específica para corrida de rua e evoluírem. Inclusive, esse método está dentro da comunidade Resilientes para você baixar, aplicar os programas de treinamento e recomendo que você faça isso. Mas bom, o que que a gente vai falar sobre hoje? Aquela pessoa que está sempre treinando, sempre fazendo, mas ela começa a estagnar, sabe? Ela não sai do lugar, chega um momento ali que ela não consegue mais continuar progredindo. Então, no início, cara, tudo que você faz vai gerar resultado. Mas chega um certo ponto que fica muito difícil você realmente conseguir continuar progredindo, tá? E qual que é o problema de somente correr ali? Por quê? Muita gente começa, aí daí um pouco lesiona, estagna, tem dificuldade para continuar progredindo. E muitas vezes elas vão correndo mais, elas só vão, tipo assim, tendo mais fadiga e tal, mas trava, sabe? Não consegue ter realmente aquela evolução, aquela quebra daquele RP, daquele momento que ela tá vivendo. E é por isso que é preciso e é tão interessante entender que correr é um gesto técnico e cíclico. E correr não é o treino em si, o treino envolve tudo. Então, se você somente pensa: "Eu só preciso correr, correr", você não vai realmente trabalhando ali desequilíbrios musculares, outras questões tão importantes. Então, você precisa realmente estar preparado para suportar o impacto da corrida. Então, 4 capacidades que vão ser ignoradas se você só fica correndo e não treina força específica, por exemplo. Então já é uma das capacidades que vão ficar ali realmente deficitárias, porque a força é o que mantém sua postura, é o que mantém você realmente preparado para fazer uma ação, que vai gerar a capacidade de você se impulsionar, de reduzir impacto, de ter mais economia de corrida. E a corrida em si sozinha não vai gerar isso, mas treinando de força específica, por exemplo, você já consegue ter esses benefícios. Qual que é uma segunda capacidade, segundo ponto ali que é ignorado dentro de quem só faz as planilhas de corrida, mas não tem o treinamento específico? A questão da estabilidade, do controle motor. E justamente essa questão que é o que mantém o seu joelho estável, o seu quadril forte e o tronco alinhado, por exemplo, a cada passada. Então, se está correndo ali, sua mecânica é torta, corre caindo, geralmente é um problema porque está faltando estabilidade e controle motor. E aí é onde vem lesões, aí vem muita coisa, e isso é um treino específico, não é a corrida em si que vai trabalhar. Também na corrida se desenvolve um pouco, mas não realmente da forma que é necessária para estar desenvolvendo aquela força no quadril. Terceiro ponto aqui, mobilidade e flexibilidade funcional. Então, se você só corre, por exemplo, você não vai melhorar a tua mobilidade de tornozelo, de quadril, de coluna. Consequentemente, você vai ter um gesto sempre com... Consequentemente, a tendência é que você tenha mais compensações, porque se o tornozelo não tem capacidade de movimentar, as outras estruturas articulares vão ter que compensar isso. Aí você tem um joelho que é feito para estabilidade, ele passa a ter que fazer passa a ter que ter capacidade de mobilização, de flexibilidade, de movimento, e ele não foi designado para isso. E aí o que que acontece? É onde vem a lesão, é onde vem um outro problema, justamente porque não foi cuidado, não foi visto todo o quadro funcional dessa pessoa. Então a gente precisa entender que apenas correr já não vai te dar esses 3 pontos, que é o quê? Uma boa estabilidade, um controle motor, uma força realmente específica para transferência de força durante a corrida e não vai te dar mobilidade, flexibilidade. E isso tudo tende a atrapalhar o teu padrão funcional de movimento, que consequentemente vai estar associado a dor, lesão e, em alguns casos específicos, pode estar limitando até o desempenho. Então, quarto ponto, técnica e mecânica de corrida. Então, outra capacidade ignorada é justamente a parte de você realmente conseguir correr com um padrão. Não é que exista um padrão exato, correto, mas você consegue corrigir, às vezes, desalinhamentos. Então, por exemplo, se você corre e você balança muito o braço,
Por mais que aquilo não seja lesivo, ou realmente não seja algo assim que, nossa, isso define totalmente o resultado no iniciante. Não. Mas se você já chega a um certo ponto, esses detalhes começam a fazer diferença, e aí é onde você precisa realmente entender melhor e fazer uma avaliação biomecânica para de fato conseguir melhorar isso. Então, se você corre de qualquer jeito e cheio de padrões ali, não errados diretamente, mas padrões que que têm compensações, que têm movimentos exagerados, a tendência é você começar a ter mais problemas e dificuldade de realmente passar para o próximo nível, sabe? Realmente ir para o próximo estágio. Então, a gente precisa entender isso e tudo isso vai conduzir ao seguinte, um ciclo de estagnação. Então, que seria esse ciclo? E que prende muita gente. Você começa a empolgar, tá ali correndo 3 vezes por semana, tal, você começa a se sentir melhor. Aí você tem uma certa evolução e tal. De repente começa a aparecer uma dor, um iniciozinho ali de lesão, ou em alguns casos você começa a estagnar. Então parece que não tá saindo do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Aí o que que você faz? Cara, é sinal que eu tô treinando pouco, tô treinando, preciso treinar mais. Aí você vai aumentando o volume. Tô treinando errado, tô treinando pouco, vou aumentar volume, tal. Você aumenta o volume, consequentemente vai piorar ainda mais o quadro de dor, ou não vai adiantar para estagnação, porque você só vai estar gerando mais fadiga, que vai levar posteriormente a uma lesão. Aí às vezes você lesiona, ou a dor se intensifica, você para e volta o pior. E esse ciclo vai repetindo, repetindo, repetindo. Mas para que você possa realmente quebrar esse ciclo que te estagna, que te atrapalha a evoluir e manter bem a corrida, você precisa entender que você precisa treinar para correr e não apenas correr para treinar. Então, o que que seria isso? Eu preciso, além da corrida em si, eu preciso melhorar padrão de movimento, fazer educativos, mobilidade, fazer trabalho de força específica que tenha transferência real, fazer trabalho de potência. E aí que realmente o seu corpo vai estar preparado para correr melhor e isso começa a fazer uma diferença absurda, tá? Então, o corpo preparado para corrida não é só o que aguenta correr 10 quilômetros, mas é o que consegue correr, por exemplo, 10 quilômetros sem se autodestruir ali, sem estar realmente numa fadiga extrema. Tanto que os corredores de elite, o cara tá fazendo um pace 3 lá, tá fazendo 5 km com pace 2,50 e o cara chega inteiro. Por quê? Porque ele está preparado para aquilo. E esse é o grande ponto. Então, o que que a gente pode fazer na prática, né? Então, realmente entendeu, já sei e tal, que eu tô num ciclo ruim, tô só querendo correr, isso é prejudicial, beleza. E agora, o que que eu faço, Gabriel? Então, começa com esses 3 pilares. Primeiro, começa a treinar força específica, com exercícios que realmente vão simular gestos da corrida, trabalhar de forma unilateral, trabalhar de forma específica, dentro das demandas fisiológicas, metabólicas que a corrida tem. Então, por exemplo, você vai fazer um exercício de força. Você não vai sentar numa máquina e ficar fazendo só ali extensão de joelho. Você vai fazer exercícios unilaterais e vai começar a colocar mais repetições, por exemplo, se você está se preparando para uma maratona. Não, eu estou treinando mais para um 5 km. Já vai colocar exercício mais de força máxima, de potência. Agora, quando a gente fala de longas distâncias, já vai entrar muito mais a questão da resistência muscular, que vão ser 15, 20, 30 repetições. E exercícios que trabalhem muito ali, tornozelo, sóleo, gastrocnemo, que são todos músculos da panturrilha, mas que têm ativações diferentes, de maneira diferente, tibial anterior. Também trabalha a mobilidade articular, então tornozelo, quadril, torácica, mesmo, e isso é diariamente, sabe? Realmente você precisa ter encaixado isso, tanto que no mini curso de recovery tem já sessões diárias disso. E você precisa ter isso encaixado para que você possa conseguir estar bem e reduzir dores. E o terceiro ponto, o terceiro pilar que você deveria começar para realmente sair apenas desse ciclo e poder ser mais efetivo, são os treinos de técnica e coordenação, que são os educativos de corrida. É também você passar por uma avaliação biomecânica para poder fazer correções eventuais. Então, a gente trabalha isso muito dentro da comunidade resiliente, com mini curso de avaliação física, de recovery, e com todos os materiais para realmente poder te entregar isso. Por quê? Quando você fortalece de forma inteligente, o seu corpo vai começar a responder melhor.
e, consequentemente, a tua performance na corrida melhora, os riscos de lesão vão diminuindo, as dores já não são tão recorrentes mais, então tudo isso é muito importante. Então nem sempre é só sobre correr mais, 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 às vezes é sobre ajustes, correções e integração de coisas que não estão sendo feitas, que poderiam e deveriam estar sendo feitas, mas muitas vezes estão sendo negligenciadas por N razões que, enfim, às vezes falta de conhecimento ou tantas coisas que estão te impedindo realmente de continuar evoluindo dentro da corrida de rua. Então, por isso que você precisa entender que muitas vezes correr mais não vai ser suficiente para te levar para o próximo nível, para fazer evoluir e para você realmente conseguir ter um nível de performance muito maior. Então, se esse episódio fez sentido para você, já compartilha com alguém, com algum amigo que corre, mas sente dor e está desanimado. E talvez ele apenas esteja repetindo erros, não esteja encaixando todos esses elementos que eu falei aqui dentro da sua rotina, podendo realmente ter um nível de desenvolvimento melhor. E se você quiser treinar comigo, com centenas de corredores, com metodologia, com direcionamento, não deixe de entrar na comunidade resiliente, beleza? Nos vemos no próximo episódio. Espero que vocês possam realmente evoluir e que você lembre-se, a corrida transforma, mas você precisa estar preparado para viver essa transformação. Um grande abraço e até a próxima.